Travessias na psicanálise. Freud faz 165 anos em 2021. Sigmund Freud nasceu dia 6 de maio de 1856 e faleceu dia 23 de setembro de 1939. A primeira vez que eu ouvi falar na obra do Freud foi no ensino médio, com um professor que nos apresentava algumas descobertas e conceitos. Eram aulas de humanas, não me lembro o nome. O professor falava de sexualidade e não de sexo. Eu voltava para casa pensando naquele tanto de coisa que nem cabia na minha cabeça. Inconsciente, ego, instinto de morte, condensação. Isso foi em Itaúna, Minas Gerais. Nos primeiros anos da Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, no curso de Letras, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a FAFISH, Freud volta nas aulas que tive de sociologia e de filosofia, junto com outros pensadores em textos avulsos. E foi na disciplina O Homem e o Fenômeno Religioso, no curso de Letras, na PUC do Rio, que mergulhei na leitura do volume 21, O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar na Civilização e outros trabalhos, de 1927-1931. Me apaixonei primeiramente pela escrita do Freud, o jeito de explicar sem explicar, o jeito de dialogar e te envolver, o jeito de ir criando a tessitura de cada artigo como um romance. Li o polpudo volume com mais de 400 páginas em um fôlego para não perder a cena seguinte. Adquiri volumes avulsos, daqui e dali, de diferentes edições da editora Imago. Tinha livro com sumário na capa, tinha livro com a lista de volumes na quarta capa, todos com capa dura, sobrecapa, uma espécie de sobretudo do livro, que protegia as capas revestidas de uma espécie de papel couro e com letras douradas. Soube que antes haviam feito traduções do espanhol e do francês pela editora Delta, volumes que não conheci. Iniciei os estudos de psicanálise em meados dos anos 80, inicialmente em grupos de leitura com Lucila Farstein, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Depois fui para a Letra Freudiana, no Rio. Adquiri a coleção de 24 volumes, capa vinho, lombadas de letras douradas e o rosto do Freud em marca d'água na capa. Me mudei de cidade, de casa, de consultório, umas tantas vezes e contava com a caixa para os volumes. Eram os primeiros livros a serem embalados e também os primeiros a inaugurarem um novo espaço. Foi lá em Assunción, no Paraguai, que descobri a coleção da Amor Orto Editores, com a boa fluência da linguagem. Estudei com o argentino Jorge Gaspar e com o paraguaio Juan Arias. Aqueles livros verdinhos entraram para minha bagagem. Percebi as fragilidades da tradução brasileira. Alguns termos psicanalíticos ecoavam com um viés biologizante, distantes da linguagem freudiana, peculiar às experiências afetivas cotidianas. De volta ao Rio, no curso de Psicologia da PUC Rio, em meados dos anos 90, com diferentes professores psicanalistas, Ari Bandi, Cláudia Garcia, Anquise Jobim, novos voos na obra do Freud. Cheguei a ler e estudar em volumes de uma edição portuguesa, por exemplo, um dedicado aos textos freudianos sobre arte e literatura, por sinal, ótima tradução. Paralelamente à graduação em psicologia, fiz cursos na Sociedade de Psicanálise da cidade do Rio de Janeiro, SPCRJ, inesquecível estudo de história da antiguidade até a virada dos séculos XIX e XX, com as psicanalistas Aimé Ribeiro e Gilda Sobral Pinto. Era para conhecer o que vinha antes de Freud, os interesses dele e o contexto histórico e social, na época da fundação da psicanálise. Também fiz uma parte dos meus estudos no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro,
e fazia grupos de estudos com Ari Band para ler o projeto de uma psicologia, volume publicado separadamente da obra completa, de 24 volumes. E estudos sobre transferência, supervisão. Quando morei alguns meses na Alemanha, final de 1999, início dos anos 2000, ganhei uns volumes dispersos que servem para pesquisar e cotejar termos. Estudei alemão, mas não o suficiente para ler Freud. Desde os anos 80, a obra de Freud passou a ser revisada e reconsiderada a partir de interesses acadêmicos, de psicanalistas, de profissionais das mais diferentes áreas. Era notório que Freud carecia de uma tradução para fazer jus à grandeza da sua obra. Se por um lado ele pôde se beneficiar do vigor de algumas palavras, de sutis conotações, por outro lado ele construía palavras em alemão, por composição. Caracterizava processos inconscientes manifestados na estrutura das línguas, e isso, claro, formava impasses nas traduções e tentativas de se refazer as obras publicadas em português no Brasil, a partir da consagrada tradução inglesa de James Strachey, a Standard Edition of Sigmund Freud Complete Psychoanalytical Works, que estabeleceu um padrão terminológico internacional. A partir de 2010, a obra de Freud entra em domínio público e começaram a chegar edições brasileiras, não somente reformuladas, mas novas traduções diretamente do alemão. A coleção da editora Companhia das Letras conta com o tradutor e germanista Paulo César Souza, que se preocupa com o estilo freudiano e traz certa ambiguidade própria da escrita adotada por Freud, uma linguagem científica especial e uma linguagem comum. Ambas estão ali. Ele privilegia o ponto de vista estritamente literário. Paulo César anuncia, na apresentação, ter se aproximado do pai da psicanálise pela via da linguagem e da literatura. Já a autêntica editora lançou a coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, com certo rigor filológico e precisão conceitual. Optou pelo vocabulário consolidado nas principais vertentes da psicanálise, coordenada por Gilson Iannini e Pedro Eleodoro Tavares, tem uma série de volumes organizados por temas e outra série dedicada a volumes monográficos. No artigo Delírios e Sonhos da Gradiva de Jensen, Freud se associa aos poetas e escritores, os que conhecem, entre o céu e a terra, muitas coisas que nossa sabedoria escolar ainda não pode imaginar. Esse trechinho é do Freud, de 1907. Aí ele planta seu discurso na fronteira da linguagem literária e poética. Que venham outras traduções, desafios de leitura da obra freudiana. E agora algumas edições bem antigas, em outra gravação eu compartilho as edições mais recentes. Esse é um volume da edição Fischer, de alemão, da Tarrenbucher. Esse é um volume da coleção da tradução portuguesa. Esse é um volume da Amor Orto, a coleção verdinha. Aqui a coleção Vinho. Esse volume é interessante porque ele traz na quarta capa todos os volumes da coleção e na verdade é essa sobrecapa, né, que vai proteger. E ainda esse volume que traz na capa o sumário de cada volume, que também é bom. Eu também gosto disso, né, de poder localizar aqui na capa o conteúdo que tem, assim como essa informação da quarta capa. De outra vez, vou apresentar os volumes mais recentes da Autêntica, da Companhia das Letras,
numa gravação especial sobre a tradução do Freud.